reta final do campeonato, e não é por ser a reta final, porque isto já foi tema durante a época toda, mas aqui também continua a ser relevante. Tiago, mais do que a arbitragem deste jogo, porque não é a arbitragem deste jogo que nos interessa propriamente dito, que aquilo que nos interessa é qual é o comportamento dos senhores árbitros perante as equipas. O senhor João Pinheiro tem o passado que tem, como todos nós, cada um de nós tem o seu passado. O senhor João Pinheiro também tem o seu passado e é público. É público, é conhecido, houve muitas notícias sobre isso. E pelos vistos não se consegue libertar do seu passado. E não é só o senhor João Pinheiro. Porque aqui o que é irritante e o que é desagradável é constatar este tipo de coisas. Nós vimos neste jogo o Benfica beneficiar de uma expulsão por causa de uma falta feita à saída da área do Benfica. É uma falta que não é duvidosa, é uma falta indiscutível, que a falta existe. Agora, é muito duvidoso a aplicação do cartão amarelo. Mas ainda o mais é quando nós nos recordamos do comportamento dos jogadores do Benfica no Estádio do Dragão. Num jogo arbitrado pelo árbitro Luís Godinho, também ele com o seu passado conhecido, e que pelos vistos também dele não se consegue libertar. E o que é que nós vimos nesse jogo do Dragão? Todos nós recordamos a sucessão de lances que eu vou dizer 10 vezes pior, 20 vezes pior que este lance do Fran Sérgio. Lances sucessivos de faltas muito duras, sucessivas, do jogador Pizzi, do jogador Nuno Tavares, do jogador Vertonghen, jogadores que, em condições normais, não a terminariam o jogo, quanto mais neste critério que aqui tivemos. É assim, nós para a reta de final do campeonato não podemos ter um critério para o Benfica e um critério para as outras equipas, e designadamente para o Futebol Clube do Porto. Não podemos ter isso, porque senão vamos ter uma muito grave adulteração da verdade desportiva. Já estamos a ter. Reparem, quando nós vemos neste jogo a leveza, a facilidade com que se assinala uma grande penalidade, que não é penalti em lado nenhum. Felizmente, por sorte do senhor árbitro, o jogador estava em fora do jogo e aquilo acabou por ser revertido por causa de fora do jogo. Porque senão íamos ter um penalti falso como Judas. Mas aqui o que está em causa é assim, nós lembramos-nos do que foi a reta final do campeonato há 2 anos. Nós lembramos-nos, por exemplo, da arbitragem do senhor João Pinheiro na vila em Santa Maria da Feira. Não Vila da Feira, como eu ia dizer, peço desculpa. Em Santa Maria da Feira. Nós lembramos dessa arbitragem, em que a dada altura o Feirense está a ganhar 1-0, faz o 2-0, é miraculosamente anulado sem razão nenhuma. Depois, milagrosamente, há um penalti a favor do Benfica, que não há nada que o justifique. Depois há um pisão do Florentino sobre um jogador na área, um lance de grande tonalidade, nada acontece. Nós lembramos, por exemplo, também do que nesse ano foi a arbitragem com o Sr. João Pinheiro a VAR, curiosamente, no Braga-Benfica também, por exemplo, em que há uma sucessão. E é assim, esses erros, que aparentemente poderíamos pensar assim, esses erros estão a prejudicar o Feirense, estão a prejudicar o Sporting de Braga, o que é que o Futebol Porto vem falar disso? Não tem nada a ver. Não, esses erros prejudicaram objetivamente quem? O Futebol Clube do Porto. Porque as outras equipas tinham as suas classificações mais ou menos definidas. Aliás, o Feirense estava desenganado, iria descer, como veio a acontecer. Portanto, as equipas tinham as suas classificações estabilizadas. Aquilo, objetivamente, esses prejuízos foram prejuízos do Futebol Clube do Porto e benefícios do Benfica. E agora, com os mesmos protagonistas, será que se vai tentar uma reedição? Não pode ser. A reta final do campeonato exige arbitragens independentes, isentas. Vão sempre acontecer erros. É normal que aconteçam erros, mas erros daqueles que não podem ter interferência no resultado final. Ninguém se chateia se um senhor árbitro se engana num lançamento de linha lateral, etc. Agora, numa grande penalidade, num golo, numa expulsão, isso é muito desagradável. O Benfica tem jogado sistematicamente com vantagens numéricas. O Futebol do Porto tem uma sucessão de expulsões. Reparem, no tal jogo que eu falei há pouco, no Dragão, quem jogou sistematicamente fora da lei foi o Benfica e os jogadores do Benfica. E terminaram com 11 jogadores. E o Futebol do Porto, e bem, teve um jogador expulso. E bem,
Teve uma entrada que justificava o cartão vermelho. Mas os jogadores do Benfica tiveram muito mais entradas que justificavam a expulsão e nunca tiveram. E é isto que não pode acontecer. E nós pegamos neste exemplo precisamente para servir de alerta para toda a gente, para que os nossos adeptos estejam atentos, para que todos nós estejamos muito vigilantes de tudo o que vai acontecer, porque a reta final do campeonato não pode ser decidida pelas arbitragens, tem que ser decidida pelo valor das equipas.